Então, gente, eu vou contar para vocês agora aqui a história da Vaiana Stibal, que é a criadora do Theta Healing, tá? Vaiana Stibal ela é uma americana, que hoje ela vive em Montana. Ela sempre foi uma mulher muito intuitiva. A família dela era muito religiosa, então sempre quando ela perguntava a mãe dela sobre alguma coisa, a mãe dela falava com ela assim, pergunta para Deus. Então, de alguma forma, é como que eu sinto isso, gente, que nós nascemos na família certa, no lugar certo, pra gente desenvolver o nosso potencial, né? Então, assim como eu na minha infância fui criada muito com benzedeira, isso foi abrindo muitos meus caminhos, né? Porque eu tenho uma busca espiritual desde a minha infância. O que aconteceu? A Vaiana nasceu nessa família muito religiosa que foi preparando a ela para criar essa ferramenta. Porque o Theta Healing, de alguma forma, foi sempre nessa conversa entre ela e essa fonte criadora. Então, Vaiana, né, ela já era naturopata, trabalhava com massagens, né, com essas ferramentas que a gente chama de terapias complementares. E quando a filha dela ficou grávida, o filho dela engravidou uma pessoa na mesma época, e ela tinha acabado de separar, e o marido dela, gente, não tinha condição nenhuma de apoiá-la. Então, ela se viu numa situação muito complexa. Ela resolveu, então, fazer um concurso e foi trabalhar como segurança de uma usina nuclear. E ela ficou um tempo trabalhando nesse lugar, mas ela continuava fazendo as leituras intuitivas, ela continuava desenhando, ela tinha essa capacidade de sentir as pessoas, até que um dia ela encontrou com um senhor que era um místico, vamos dizer assim, um cara de muita fé, e ele conversando com ela estava fazendo uma leitura dele, ele falou, nossa, mas você está desperdiçada aqui nesse lugar, né? O que você está fazendo aqui, né? Eu acho que você podia estar realmente ganhando dinheiro fazendo isso que você está fazendo comigo. E naquele momento a ficha dela caiu e ela falou, gente, é mesmo, ela gastava não sei quantas horas para chegar até a fábrica, no final ela foi fazer as contas, não estava valendo a pena. Então ela volta para a casa dela e abre, né, um quartinho lá no fundo da casa dela, coloca as pedras dela, ela ama pedras, gente, é uma coisa muito interessante. Então ela coloca as pedras, arruma tudo e começa a receber as pessoas com esses atendimentos, que era mais ou menos o aconselhamento, e ela fazia essas leituras intuitivas, né? E aí ela começa a ficar muito feliz, porque ela começa a ganhar dinheiro, uma pessoa vai falando para outra, né, o famoso boca a boca, até que no momento ela começa a sentir uma dor na perna muito forte. E ela então tenta se tratar de todas as formas com as terapias que ela conhecia, mas não estava passando a dor. Ela vai até o médico, eles fazem primeiro um diagnóstico como se fosse câncer ósseo. O câncer dela foi uma coisa complexa, porque ela no final foi diagnosticada com câncer linfático e meio que de alguma maneira eles desenganaram ela, falaram que ela tinha um tempo de vida. E ela então continua trabalhando. E aí um dia, gente, ela vai encontra com os amigos na montanha, que estava fazendo tipo um retiro. E quando ela chega lá, uma pessoa fala, olha, sua tia tá passando mal ali na barraca. Uma tia dela tinha ido também para esse local. E ela continuava, mesmo doente, ela continuava, né, fazendo atendimentos, né, fazendo as curas. E aí, ela nesse momento, ela vai lá na barraca com a tia e ela segura nas mãos da tia e ela percebe que naquele momento, né, que a consciência dela vai ao alto. E aí, gente, nesse momento, ela percebe, né, e aí ela percebe que a tia estava com giardia, porque vem como se fosse assim, sua tia tá com um parasita. E naquele momento ela fala, e aí, eu faço o que com isso? E ela recebe intuitivamente manda isso para a luz ou libera isso, né, dá um comando para que isso se liberte, ela faz isso e a tia fala, uau, né, eu melhorei. E ela então fica curiosa naquele momento com o que realmente aconteceu. E aí, gente, aqui nesse momento é quando a Vaiana toma contato com a frequência teta, tá? Eu vou entrando, porque contar a história da Vaiana dá uma estrutura para a gente ir explicando essa questão, né, da base do Theta Healing. Então aí, gente,
eu vou falar um pouquinho das frequências cerebrais. Então, você segura um pouquinho aí, que ela faz a cura na tia e ela fica curiosa, como que ela sentiu que, uau, né? Alguma coisa mudou ali a nível cerebral. Então, naquele momento, ela vai descobrir depois, tá? Porque aí depois, gente, como que ela descobre que quando a gente se conecta com essa fonte criadora, o cérebro entra em teta? Porque ela teve um aluno médico que levou um eletroencefalograma e que fez esse teste, que nesse momento que a pessoa realmente se sente nessa conexão, que é quase como se a gente se sentisse um com tudo, o seu cérebro automaticamente entra nessa frequência teta.